iniciamos uma nova série de mensagens. Estaremos falando sobre um novo tema no nosso culto matutino. Eu gostaria de convidá-los a abrir suas Bíblias em Gênesis capítulo 11. Será o primeiro texto da nossa série. E você mantenha ele aberto. Nós faremos algumas considerações iniciais, introduzindo assim um assunto que nós estaremos abordando. A nossa série, ela chama-se Corandel. E nós estaremos falando sobre como você deve, de maneira em muitas áreas da sua vida, tornar prática a sua paixão por Deus, a sua paixão por Jesus. Nós vamos falar sobre espiritualidade, queridos. Para a maioria absoluta das pessoas, a espiritualidade é uma prática que a gente desenvolve em um lugar especial. Esse é um conceito comum. Fazendo algo que nós não temos o costume de fazer durante a semana, a fim de nos sentirmos mais leves, mais tranquilos. Um dos problemas complicados dessa maneira de pensar, desse entendimento, é que ele reduz a espiritualidade a uma espécie de departamento da vida que ela não tem. Necessariamente, nada a ver com o restante das coisas que a gente faz no dia a dia. É como se você reduzisse a espiritualidade ao que você faz algumas horas do domingo. E todo o resto da sua vida fica desconectado. E nesta série de mensagens, nós seremos incentivados ao cultivo de uma espiritualidade que é essencialmente prática, extremamente prática, que elege as coisas mais simples da vida como um ponto de partida para um relacionamento extraordinário com Deus. Como diz o John Piper, o objetivo é fazer com que você beba suco de laranja na presença de Deus e para a glória de Deus. Há um contexto piorado e que desafia-nos muito mais em relação a isso. Há essa necessidade de viver a espiritualidade nas coisas mais práticas, mais simples, mais cotidianas. Nós já não víamos bem até 2019. O mundo estava lutando com aquilo que o pecado faz dele. Mas certamente nos parece que depois da fatídica pandemia do novo coronavírus, nós temos vivido os dias mais sombrios e acinzentados de toda a nossa geração. Essa semana mesmo, muitos de vocês estavam alarmados com aquilo que certamente pode ser uma das fatias de problemas criados pela pandemia: o adoecimento mental de jovens e de adolescentes. Nós estamos assombrados com os ataques às escolas, com as brincadeiras de mau gosto feitas por alguns na onda desses ataques, fazendo, por exemplo, ameaças falsas e que deixam escolas inteiras completamente apavoradas, como ficaram as pessoas ali da escola presbiteriana do Gama. A loucura, meus irmãos, ela tem se intensificado e ela tem gerado uma sensação em alguns de apenas sobreviver. Se eu sobreviver a um dia, uma semana, um mês, isso tem sido o alívio de muitas pessoas. Mas outros, eles parecem viver cada vez mais fora da realidade, nos desafiando ainda mais quanto ao fato de que nós precisamos de uma espiritualidade que nos leve a coisas mais básicas e práticas possíveis na nossa vida, que nos leve a fazer a diferença no mundo ao nosso redor, que nos leve a influenciar como embaixadores de Cristo de uma maneira muito mais determinante e relevante do que tem sido. É sobre isso esta série. E ela é uma reação àquilo que nós temos de espiritualidade antibíblica, equivocada, talvez até mesmo profundamente contaminada pelo pecado e pelo erro. Nós temos visto vários tipos de espiritualidade próximos de nós. Eu vou arriscar-me aqui a reproduzir algumas. Elas não são de minha autoria, são da autoria do pastor Renato Camargo.
eu achei que ele foi bastante feliz em identificar alguns tipos de espiritualidade presentes no mundo mais próximo de nós cristãos. Ele fala, por exemplo, da espiritualidade Peter Pan, que talvez seja a mais presente no meio reformado atualmente. Uma espiritualidade que vive envolvida pela magia, pela sedução da ficção, mas que nunca assume responsabilidades. Que inclusive discursa que nós devemos falar do Homem-Aranha o tempo todo, mas não podemos falar de política. Esta é a espiritualidade de Peter Pan, a de pastores de 50 anos, que vivem o tempo todo com camisas do Homem-Aranha, da cultura pop, etc., e só falam disso. Não assumem o risco e responsabilidade de falar de assuntos os mais sérios do nosso tempo. Tem também a espiritualidade Zeca Pagodinho, que é engajada socialmente, extremamente dedicada a ajudar, a socorrer os outros, mas ela é cambaleante na vida pessoal. É realmente a figura de um bêbado, um trôpego. Nós temos também a espiritualidade Che Guevara, que, creiam, ela não está apenas lá nos DCEs de universidades, no meio daqueles que se dizem anticristãos ou ateus, mas tem muita gente que se diz crente que está abraçando a espiritualidade Che Guevara. Ela é uma espiritualidade que é boa para as minorias, em alguma medida, sim, mas ela é um cão, um verdadeiro demônio para quem pensa diferente. Ela é capaz de fuzilar e dar um tiro na testa daqueles que pensam diferentes deles. Suprime a qualquer custo o direito de expressão, o direito das pessoas opinarem e refletirem e questionarem e criticarem. Temos também a espiritualidade de Gilmar Mendes, a cara do nosso judiciário, que nunca condena ninguém e faz isso por razões sempre muito suspeitas. Não pelo compromisso com a justiça, mas pelo compromisso contra ela. Nós temos também a espiritualidade de Silas Malafaia, que jura que não odeia os pecadores, mas está na cara que isso não é verdade, porque não cuida deles, não os restaura, não os acolhe, não os trata com o evangelho. Essa é a espiritualidade que jura que se importa com os outros, mas que na verdade só pensa em dinheiro, em espoliar e arrancar dinheiro das pessoas. Eu sei que ouvir sobre isso dói, machuca, incomoda. É por isso que nós precisamos lembrar que existe uma espiritualidade bíblica, verdadeira. A espiritualidade de Jesus Cristo. Aquela que nos incentiva a amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Que nos ensina a acolher de maneira verdadeira aquelas boas coisas que estas outras propõem, mas falham. A espiritualidade de Jesus Cristo, ela acolhe amorosamente as minorias. Ela ajuda o necessitado. Ela realmente ama as pessoas, porque ela é um produto do nosso amor por Deus. Quando nós falamos de espiritualidade corandel, quando nós falamos de vida prática na presença de Deus, nós estamos falando da espiritualidade de Jesus Cristo. Meus irmãos, corandel é uma expressão das mais significativas da reforma protestante do século XVI. Registrada numa das obras de João Calvino, no primeiro livro das Institutas, Cor et Res Corandel. Significa perante a face de Deus, ou na presença de Deus. Significa o coração, a vida na presença ou perante a face de Deus. E tem como objetivo lembrar-nos de que Deus está em todo lugar e compreende tudo o que fazemos como feito para Ele. Essa será a nossa jornada. Mensagens que estarão falando sobre este tipo de espiritualidade. Uma espiritualidade que não é apenas gemidos na hora do cântico,
gemidos na hora da oração, algo enclausurado no domingo, mas algo levado à presença de Deus em tudo o que nós fazemos. Até mesmo quando tomamos um suco de laranja ou tomamos um café expresso. Corandel, queridos, é o antídoto contra a tendência de distinguirmos lugares. O antídoto contra a tendência de distinguirmos dias e profissões sagradas de lugares. Dias e profissões não sagradas. Corandel é você ser conduzido para a ideia de que todas as coisas, absolutamente todas as coisas, devem ser vividas na presença de Deus e para Deus. Nesta série nós estaremos buscando tornar a nossa paixão por Jesus o mais prático possível. Levar a nossa paixão por Jesus a todas as coisas que nós fazemos. Estaremos vendo sobre a espiritualidade prática na família, no casamento, no sono, no lazer, no trabalho. Nós estaremos vendo a espiritualidade prática na relação com o dinheiro. Estaremos vendo a relação prática da espiritualidade nas áreas da vida com a qual nós estamos envolvidos. E nós começaremos nesta manhã refletindo sobre a grande necessidade de viver uma espiritualidade verdadeira. A necessidade, queridos, que temos de termos foco, de estarmos olhando para a coisa certa, de maneira certa. Sua Bíblia está aberta em Gênesis 11, vamos ler dos versículos de 1 a 9, e depois no capítulo 12, dos versículos de 1 a 3. Diz assim a palavra do nosso Deus: Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram como uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde e façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde e edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até aos céus. E tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre, que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Destarte o Senhor os dispersou dali, pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor dispersou por toda a superfície dela. Agora Gênesis 12, 1 a 3. Ora, disse o Senhor a Abrão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vamos orar, queridos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, que a Tua palavra aberta, ó Deus, ela nos instrua, ela fale aos nossos corações. Que neste momento em que estaremos meditando nela, que o Senhor, ó Deus, pela direção do Teu Santo Espírito, traga benefício às almas dos Teus filhos e filhas. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, os textos que nós lemos são textos cruciais na narrativa bíblica. Aqui nós vemos uma transição de Gênesis 1 a 11, que é
o que nós chamamos de a história primeva, ou seja, o estabelecimento das primeiras coisas a respeito da humanidade, para a história da aliança a partir do capítulo 12, do chamamento de Deus de um povo para si. Esses momentos cruciantes aqui de Gênesis, eles falam mais sobre a nossa sociedade, sobre a humanidade, do que nós imaginamos. Aqui nós temos precisamente as partes importantes que precisamos entender para estruturar o nosso pensamento a respeito da espiritualidade. Tanto no julgamento daquilo que é a espiritualidade deformada, como do entendimento daquilo que deve ser a espiritualidade pactual, baseada na aliança de amor e vida entre Deus e o seu povo. E o nosso texto, no capítulo 11, ele começa exatamente descrevendo-nos o cenário. O cenário que nós acabamos de mencionar, de falar um pouco a respeito dos tipos de espiritualidade que nós temos encontrado nele. Aqui o autor, ele apresenta-nos o contexto, o cenário, e que é um cenário muito, mas muito parecido com o que nós encontramos hoje. Porque quando nós olhamos para o que vemos, para as coisas da narrativa de Gênesis 11, de 1 a 9, nós vemos a descrição de um cenário aparentemente evoluído, bem ordenado, civilizatório, palavra de ordem dos nossos dias. O contexto que nós vivemos hoje é precisamente um contexto que tem sido considerado por muitos como um contexto evoluído, ordenado, civilizado. Por mais que, na verdade, nós estejamos tão oprimidos, tão machucados pela incivilidade dos nossos dias. Um contexto em que continua sendo um contexto de guerras e de brutalidades, onde aqueles que discursam civilidade querem matar o outro, querem calar o outro. Onde a pureza defendida, ou o novo puritanismo, o woke, é precisamente cruel e violento, agressivo. Meus irmãos, é este mesmo contexto que nós encontramos aqui em Gênesis. O texto, ele descreve esse contexto com a sua aparência de contexto evoluído da seguinte maneira. No verso 1 ele diz: houve um tempo em que todos os habitantes do mundo falavam a mesma língua e usavam as mesmas palavras. O texto diz que, entre aspas, havia um certo entendimento entre eles. A linguagem aqui dita e as palavras ditas serem as mesmas apontavam, entre aspas, para uma aparente unanimidade de pensamento. O cenário evoluído e ordenado desse povo é dito como sendo um lugar onde se falava a mesma língua, entre aspas, global. No verso 3 diz que todos estavam dispostos ao trabalho. Começaram a dizer uns aos outros: vejam, venham, vamos fazer tijolos e endurecê-los no fogo. Havia também uma cooperação, praticamente entre todos cooperavam uns com os outros. No verso 4 ele diz: depois disseram, venham, vamos construir uma cidade com uma torre. Não é muito diferente do que nós vemos hoje. Apesar das línguas diferentes, das culturas diferentes, nós vemos uma aparente força majoritária global que diz ou discursa falar a mesma língua, trabalhar em cooperação, desejar uma cooperação entre eles. Um quadro que nos leva, de uma certa maneira, a pensar no nosso mundo de hoje. Mas há uma segunda parte das coisas desse texto que nos fazem observar aqui uma revelação muito séria, meus irmãos. A revelação de uma série de problemas ocultos
nestes homens, nesta sociedade, neste tempo, que são coisas deformadoras, que são problemas deformadores. O primeiro deles é a crença de que eles poderiam preencher por eles mesmos o vazio de seus corações. Vocês lembram, eu já citei várias vezes, a frase de Blaise Pascal, que ele diz que nós todos carregamos no peito, no coração, um enorme buraco, um vazio infinito que não pode ser preenchido com coisas. Você pode jogar 50 geladeiras enormes lá dentro, carros importados, caminhões. Você pode encher de coisas e você não tapa o buraco, você não preenche o vazio. Você pode colocar pessoas lá dentro, pessoas grandiosas, celebridades lá dentro, elas não preencherão esse vazio. Você pode colocar experiências de vidas mais variadas lá dentro, que elas não preencherão esse vazio, porque esse vazio ele tem o tamanho exato, preciso, infinito de Deus. E o que das primeiras coisas ocultas que vemos no trabalho, na cooperação destes homens em Gênesis 1, é que há uma tentativa deles de preencherem o vazio de seus corações por eles mesmos. Verso 4: depois disseram: venham, vamos construir uma cidade com uma torre que chegue até o céu. Eles estão em busca, queridos, de divinização. Eles querem ser deuses. E não apenas isso, o verso 4 diz que há neles uma crença de que eles poderiam construir suas identidades a partir de suas conquistas e realizações. E este é um dos grandes problemas da espiritualidade dos nossos dias. As pessoas estão querendo buscar não apenas preencher o vazio de suas vidas, mas a sua própria identidade, a sua própria satisfação, a sua própria realização a partir de coisas e pessoas e não de Deus. São até mesmo crentes que trabalham igual uns condenados, porque acreditam que o trabalho irá torná-las realizadas e satisfeitas. São pessoas crentes vivendo no descontentamento mais destilado e venenoso, porque elas acreditam que pessoas podem ser a sua satisfação e realização, porque a apreciação e a admiração dos outros possam trazer isso para eles, porque o dinheiro possa fazer isso. Meus irmãos, todas as coisas erradas a respeito da espiritualidade, elas decorrem justamente desta busca de preenchimento, de realização feita fora de Deus. No verso 4, eles dizem ainda: vamos construir uma cidade com uma torre que chegue até o céu, assim ficaremos famosos. É isso que o mundo está buscando: divinização e realização. Eles querem ser famosos. E há também neles uma crença errada, oculta e deformante, de que eles poderiam cuidar deles mesmos sem o auxílio de ninguém. Um autonomismo que já foi fracassado ao longo da história da humanidade, não apenas em Babel, mas na história de todas as grandes sociedades ou impérios, que todos foram feitos pó, ruína. Onde está o grande império babilônico? Onde está o grande império assírio, sírio, fenício? Para aqueles que assistiram o personagem que eu interpretei no acampamento, o Bira perdeu essa. Grande evento do acampamento, dentre outros, né? Leônidas esteve lá, Bira. Para quem perdeu 300 de Esparta, não teve oportunidade, aqueles que assistiram, tiveram a oportunidade de ver Xerxes e toda a sua pretensão de divindade, de fama, entrando para a história como um louco, um alucinado.
todo desejo de grandeza sendo feito não apenas como uma face, uma expressão da loucura humana. Impérios que se ergueram sob a loucura e o desejo alucinado de homens de serem famosos, de serem deuses. E a história conta que eles foram feitos pó. Nada mais do que isso. Tentavam, por exemplo, os Xerxes, tentando não aparecer sangrando, passar a ideia de imortal, de Deus, para enganar os incautos. Tanto não era que não foi feito apenas sangue, mas foi feito pó. E antes disso esteve nas mãos das criaturas minúsculas chamadas vermes. Eles estão, meus irmãos, completamente imersos nesses problemas que são ocultos no que fazem, mas que a toda nós sabemos que são deformantes, que são deformadores de suas vidas, de suas pretensões. Eles, no verso 4, eles dizem: não seremos espalhados pelo mundo. Eles criam na autonomia deles, e eles continuam crendo nas autonomias deles. Mas o texto também nos mostra, queridos, uma terceira parte aqui. Deus vê tudo isso. E o Deus que vê a tudo isso, como já nos chamou a atenção Francis Schaeffer, é o Deus que intervém. E Deus de fato intervém na história, Ele intervém assertiva e intencionalmente aqui no nosso texto. Vejam o verso 5. Ele diz: o Senhor, porém, desceu para ver a cidade e a torre que estavam construindo. Meus irmãos, como o autor da criação, Deus tem todo o direito de ver e de julgar o que nós estamos fazendo. E Deus continua fazendo isso, Ele continua vendo e julgando tudo aquilo que as sociedades fazem, tudo aquilo que as comunidades humanas fazem, inclusive a pretensão de torná-la de novo algo global. Porque o que estão tentando fazer hoje, tentando suprimir soberanias locais, é precisamente reerguer o projeto de Babel. Há uma nova Babel no globalismo. E as mesmas pretensões ocultas e deformadoras estão presentes. Mas da mesma maneira que Deus viu e interviu no passado, Ele continua vendo e intervindo no presente. No verso 6, ele diz: se isto é o começo do que fazem, nada do que se propuserem a fazer lhes será impossível. Ou seja, como mantenedor da criação, Deus não tem dificuldade alguma de agir para conter o caos da humanidade, queridos. E é isso que nos resgata para uma espiritualidade bíblica. É isso que nós veremos, faz com que as ações de Deus, pela graça de Deus, nos resgate da tolice e da loucura humana em todas as áreas da nossa vida. No verso 7, a ação de Deus é descrita, a determinação de Deus de agir é dita quando o texto diz: vamos descer e confundi-los com línguas diferentes, para que não consigam mais se entender. Pode parecer que Deus está aqui sendo bruto, duro com eles, que Deus esteja sendo ruim com eles. Como eu disse, o que está de oculto nos sentimentos, nas pretensões, nas afeições do povo aqui, não é coisa boa. E como Pai amoroso, Deus às vezes disciplina suas criaturas e até mesmo e especialmente os seus filhos para que eles retornem ao caminho, meus irmãos. Isso nos fecha o terceiro quadro aqui e nos leva ao último quadro.
o do capítulo 12, onde nós vemos que Deus, em seu amor, em sua bondade, em sua graça, Ele tem não apenas uma ação interventora, não apenas para confundir a humanidade, mas Ele tem uma ação redentora para resgatar de seu erro. E então Ele faz aqui a sua aliança para a formação de um povo, para abençoar aqueles que por Ele foram feridos. No verso 1 do capítulo 12, o texto diz que o Senhor tinha dito a Abrão. Ou seja, é escolhido um homem do meio do próprio povo pagão, um homem do meio do próprio povo pecador, um homem imperfeito como todos, como qualquer um de nós. E este povo, formado então a partir de pessoas tão imperfeitas e limitadas quanto as demais, é destacado para ser a bênção para este mundo desordenado, em caos, e que se acha civilizado e ordenado. Essa é a primeira percepção necessária, queridos. Há uma espiritualidade pactual, há uma espiritualidade da aliança. Nós entendemos que nós fomos pinçados do meio desta mesma confusão, feitos do mesmo tipo de problema que todos os demais, enfrentando nos nossos corações as mesmas lutas, os mesmos dramas. Fomos de lá resgatados, extraídos para sermos o povo que vai abençoar todas estas nações, que vai abençoar estas pessoas. Essa é a primeira compreensão importante e necessária a respeito de corandel, a respeito de uma espiritualidade prática, a respeito de tornar a sua paixão por Jesus absolutamente prática. Você entender que você foi pinçado do meio de pecadores, não para uma bênção pessoal apenas, mas para uma bênção dos outros. Quando nós olhamos para a espiritualidade confusa, seja a espiritualidade Che Guevara, a espiritualidade de Silas Malafaia, a espiritualidade Gilmar Mendes e as outras citadas aqui, da listinha feita pelo pastor Renato Camargo, é entender, meus irmãos, que para todas estas pessoas confusas, nós somos chamados, como descendentes de Abraão, para sermos uma bênção. Uma bênção no nosso trabalho. Você vai ver que existem 2 pilares para o trabalho. Não é a sua realização pessoal, é glorificar a Deus e fazer o bem às pessoas, especialmente aqueles que são mais próximos de você, sua esposa, seus filhos, seus pais, seus familiares, os domésticos da fé, aqueles que são uma família com Deus, com você. Você vai perceber ao longo desta série, ao longo destas mensagens, queridos, que a espiritualidade prática é tudo sobre você entender-se em sua aliança com Deus, e num papel muito específico e determinado em relação às coisas confusas desse mundo. Mas o texto ainda diz, nos versos 2 e 3, isso com maior clareza, porque diz que este povo recebeu de Deus aquilo que Ele queria que eles distribuíssem aos outros, a sua bênção. Vejam esses versículos, ele diz: farei de você uma grande nação e o abençoarei, e você será uma bênção a todos, uma bênção para todos. Este povo, queridos, também precisava lembrar e entender que só poderia desenvolver sua vocação se abrisse mão de suas zonas de conforto. É por isso que a espiritualidade banheira quente, que eu deixei para o final, que eu não falei no início, talvez seja uma das maiores ameaças ao cristianismo de hoje. Ela não foi listada pelo reverendo Renato Camargo, mas por James Iner Packer. J. Packer
disse que uma das maiores tragédias para o evangelicalismo americano foi o chamado cristianismo ou espiritualidade banheira quente. De ficar ali confortávelzinho, de você trabalhar, por exemplo, erros crassos de teologia, heresias, verdadeiras heresias, como a teologia da prosperidade. De você olhar para o cristianismo e pensar nele como um meio de ganhar dinheiro, de ficar rico. De sair de sua casa pela manhã, aos domingos, eu vou para a igreja buscar a minha bênção. E com mãos fechadas, não está com as mãos estendidas, abertas, com a bênção que o Senhor te deu para entregar aos outros. Foi esse pensamento individualista, esse pensamento hedonista que fez com que o cristianismo americano levasse uma nação grandiosa às grandes e terríveis dificuldades que eles estão vivendo hoje. Um cristianismo que tem quilômetros de extensão e centímetros de profundidade, diz Packer. Carente de uma espiritualidade profunda, comprometida com a aliança prática em relação às coisas da aliança de Deus, que faz do outro um seu campo missionário, que faz do outro e olha para o outro o tempo todo e vê como alguém no qual ele precisa dedicar-se a abençoar. E nós abençoamos quando ministramos, levamos, instrumentalizamos nas mãos do Redentor para ser transmissores, promotores da graça de Deus, da graça de Cristo na vida destas pessoas. O texto diz: deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Algo que encontra paralelo no Novo Testamento, quando o próprio Jesus, pessoalmente, ele diz: aquele que não estiver disposto a aborrecer pai, mãe, irmãos, família, por minha causa, não servem para serem meus discípulos. Em outras palavras, Jesus e o próprio Deus, quando chama Abraão, está dizendo para nós, gritando em nossos ouvidos e dizendo: olha, quem vive em zona de conforto, quem vive espiritualidade banheira quente, não serve para mim. Por isso, nesta série, ao longo desta série, olhando para as coisas da vida corandel, vocês vão perceber que espiritualidade é tudo sobre sair da zona de conforto. Pais, mães, trabalhadores, até mesmo no seu lazer você precisará sair da zona de conforto. Aprender coisas diferentes, como já aconteceu no passado, quando famílias de cristãos americanos tiravam férias para ir para a África. Uma aventura que o nosso irmão Hugo viveu. E depois vocês podem perguntar para ele um pouquinho sobre ela. Você já pensou em tirar férias para fazer missões? Isso é um tipo de espiritualidade fora da zona de conforto. Muitos deixaram de ir para o acampamento porque o acampamento não é confortável como o Best Western, né? Como o Blue Tree. Porque, gente, nós estamos desse jeito. Nós buscamos aquilo que é confortável e fácil. O que nos desafia, ir para acampamento, dormir em dormitório, tomar banho naqueles chuveiros coletivos lá. Fiquei sabendo que dos 4 masculinos, tinha 3 com problema no disjuntor lá, e só um estava quente, os outros estavam frios. Fiquei sabendo que teve irmão lá no acampamento que os dias todos tomou banho frio. Ou que a comida não era comida de hotel, que teve dia que era cachorro quente, teve outro dia que foi macarronada. Não quero isso não. Vou ficar em casa, eu vou viajar quando for para ficar em hotel. E perdeu. Porque aqueles que vivem a espiritualidade banheira quente sempre perdem. Eles acham que estão ganhando, enquanto estão perdendo e perdendo e perdendo. Porque
Como diz o texto que foi o tema do acampamento, o Salmo 133, ó, como é bom e precioso estarem reunidos os irmãos, porque ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Concluindo, meus irmãos, eu gostaria de fazer algumas perguntas para vocês. A espiritualidade que você tem desenvolvido, ela passa pela compreensão de que você faz parte do povo de Deus, de que você faz parte de uma aliança incrível de amor e de vida com Ele, que te pôs num povo que será um povo diferente, nesse mundo tão louco. A espiritualidade que você tem desenvolvido, ela acolhe a possibilidade de Deus intervir, se necessário, para nos acordar, nos despertar do erro. A espiritualidade que você tem desenvolvido, ela desemboca no desafio de nós compartilharmos as bênçãos que nós recebemos de Deus. Essa semana, meus irmãos, ela foi tão especial quanto a semana do acampamento, porque a gente deu para perceber os afetos continuando. A saudade de alguns já dos dias vividos, a maneira doce de compartilhar algumas coisas. Por exemplo, eu não sei se vocês se ligam nas pequenas doçuras da graça de Deus em pequenos detalhes de algumas coisas que acontecem. Quando, por exemplo, a Isabela botou algumas fotinhas das crianças no campinho de areia e falando sobre criança milanesa. Ou os detalhes de mães que no grupo da igreja compartilharam sobre a experiência de lavar as roupinhas sujas das crianças dos dias de acampamento, tentando alvejá-las. Os pezinhos de Todd, que também tiveram que ser bem mais lavados na volta. Essas pequenas trocas, queridos, elas sim são as trocas de um mundo civilizado, de um mundo ordenado. Elas são os começos, os insights do céu, de novos céus e nova terra, do mundo onde a loucura não é a ordem e a determinação, mas a vinda simples, as trocas simples, os afetos simples vividos de uma comunidade que é orientada por Deus e para Deus. Isso é que é, de fato, a civilização. Quando eu vejo mães falando sobre esses assuntos, eu vejo a verdadeira civilização. E não a loucura desse mundo em que as pessoas estão tão prontas a matarem umas às outras. Quando eu vejo pessoas falando da vida, eu vejo civilização. Quando eu vejo pessoas falando de dependerem do Criador, daquele que as fez e as sustenta com amor e bondade, eu vejo civilização. Não quando se quer calar o outro a todo custo, se quer matar o outro, em nome, entre aspas, de um mundo melhor. Isso não é civilização. Mas é precisamente destas coisas que Deus está nos resgatando com sua graça, por sua graça, para vivermos na glória dele. Que Deus nos abençoe, que Ele abençoe esta série que nós teremos aqui. E que nós tenhamos muito, mas muito proveito prático. Proveito de realmente ver a nossa paixão por Jesus tornada prática em muitas coisas simples da nossa vida. Que Deus nos abençoe, vamos orar.